Abra sua Bíblia em Mateus 6, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Mateus 6, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso e fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, Senhor da glória. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo de número 1. O texto da palavra de Deus diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se assentar por gentileza, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos aqui meditar brevemente nessa expressão a qual o Senhor Jesus, Ele diz: guardai-vos. Essa expressão, ela parece ser uma expressão muito simples, porém é uma expressão que permeia a Bíblia Sagrada, ela permeia a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui a ideia daquilo que o texto bíblico deseja aplicar para a nossa vida pessoal. Nós vamos à palavra de Deus não com os nossos óculos, porque a palavra de Deus é ela que interpreta a si mesmo, né? Então é a palavra de Deus que vai nos moldar nossa mente, nosso coração. E essa expressão que Jesus ele utiliza, guardai-vos, nós vamos acompanhar que ela decorre de todo o Testamento Antigo quanto o Novo. É uma ideia que ela vem desde o livro do Gênesis. Então, para que isso seja verdadeiro, eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, por gentileza. Deus poderoso e aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Aleluia. Então, queridos, nós vamos ver aqui a primeira vez que aparece essa expressão guardar, ok? Essa expressão, quando ela aparece a primeira vez, ela aparece aqui no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15. Então nós vamos acompanhar e perceber que essa expressão que Jesus utiliza, proseco, que é a palavra no grego no Novo Testamento, aqui no Antigo Testamento é uma palavra hebraica, uma palavra chamada chamar, ok? Então essa expressão que está registrada no versículo de número 15, ela diz assim, eu vou ler do versículo de número 14 em diante. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem
e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, a primeira expressão aqui que nós vemos da palavra de Deus, referindo-se a guardar, é um mandamento, na verdade, que o Senhor ele vai liberar sobre a vida de Adão. Os irmãos se recordam que Deus ele criou um jardim dentro do Éden, e ele vai dar duas finalidades a esse homem. Isso aí está no versículo de número 15. Tem muita gente que acha que Adão não fazia nada, né? Adão, a uva vinha na boca de Adão, ele comia assim, mas não é bem assim. O texto diz que ele tinha que lavrar a terra, não é? Ele tinha que lavrar a terra e ele tinha a função de guardar. Então isso aqui é um mandamento de Deus. Quando Deus está dizendo assim, para ele lavrar a terra, o Senhor está dizendo, você precisa cultivar a terra, ok? E a segunda verdade é que ele deveria guardar. Essa expressão guardar é a expressão proteger. Aqui, os irmãos muito bem sabem que o Éden, ou o jardim que estava no Éden, ele virou o quê? Ele virou a moradia de Adão, sim ou não? Sim. Adão morava. Se você perguntasse para ele, Adão, onde você mora? Qual o seu endereço? Ele ia dizer, bota no seu GPS, jardim do Éden. Ele morava no Éden, ele morava no paraíso, no lugar de delícias. É essa expressão, Éden, paraíso, lugar de delícias. E Adão morava nessa localidade, com duas finalidades: cultivar e proteger, ou seja, lavrar e guardar. Se o Éden se tornou a sua moradia, o Éden se tornou a sua habitação, logo nós temos um mandamento de Deus para ele. Qual que é a sua finalidade, Adão? Guardar e proteger o lugar aonde eu moro. Aleluia. O lugar aonde eu habito, aonde é a minha casa. Então Adão ele recebeu da parte de Deus um mandamento, uma ordem, e essa ordem não só veio sobre Adão, essa ordem ela recai sobre toda a humanidade. Nós devemos guardar por onde nós moramos, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Então, como foi obrigação de Adão, se lembram que todo juízo que daqui para frente vem, não é atribuído a Eva. O juízo é atribuído sobre quem? Sobre Adão, porque ele tinha essa finalidade de guardar e de proteger. Só que no capítulo de número 3, nós vimos que a serpente, ela adentra onde? Sobre o jardim do Éden. Então houve algum descuido ali da parte de Adão, em algum momento em que a serpente entrou, e também Adão não percebeu que a serpente estava ludibriando, a serpente estava enganando Eva. Ou seja, isso aqui é aplicável à nossa vida. Nós não podemos terceirizar para as pessoas de fora aquilo que é responsabilidade nossa. Irmãos, é natural quando os nossos filhos estão crescendo e a gente dizer assim, mas esse menino, ou essa menina, né? No meu caso é menina, mas essa menina não come comida, só come doce. Só que a responsabilidade de que deu doce a hora toda foi de quem, gente? Vai sem medo de falar? É claro. Mas por que a gente diz assim, esse menino, eles comem doce, ou faz isso, ou faz aquilo, sendo que a gente não pode transferir a responsabilidade. Se a responsabilidade está no pai, se a responsabilidade está na mãe, se há um problema de alimentação, nunca vai ser uma criança de 4, 5 anos de idade, porque ela vai ser educada de acordo com aquilo que a gente entende. Só que o caminho que eu estou mostrando para os irmãos, esse caminho ele vai na jornada da nossa vida, porque os filhos vão crescendo, sim ou não?
Seria bom se ficasse pequenininho, né? Mas vai crescendo, vai ficando assim grande, meu Deus do céu, vai dando trabalho. Né? A gente ama eles, né? A Bíblia diz que eles são herança do Senhor. E só porque está na Bíblia eu acredito, né, pai? Está registrado. Eles são a herança do Senhor. Eles vão crescendo, vão se evoluir, vão, né? Mas existem algumas responsabilidades que estão sobre aqueles que são o dono da habitação. E essa palavra que Deus vai dizer para Adão: Adão, você precisa lavrar, Adão, precisa cultivar, você precisa guardar. É Deus dizendo para ele: você precisa cultivar, mas você precisa proteger. Então, nós precisamos observar o que está na nossa casa, amém? Nós precisamos observar o que está na nossa família. Essa expressão guardar, ela significa guardar, mas ela também significa vigiar, ela significa proteger e ela significa manter, ok? Então, quando Deus está dizendo para Adão: Adão, eu estou te dando uma habitação, uma casa, um lar, uma família, mas a sua obrigação, Adão, é proteger, a sua obrigação é vigiar, a sua obrigação é manter essa família. E todos nós que aqui estamos temos uma obrigação com a nossa casa. E isso não recai só sobre a vida dos pais, mas também recai também sobre as vidas dos filhos. Os filhos também devem manter, os filhos também devem proteger, e os filhos também devem vigiar pela sua casa. Posso ouvir um glória a Deus dos filhos aqui? Eu sou filho também, né? Glória a Deus, glória a Deus, não é? Queridos, então isso se torna uma orientação sobre a palavra de Deus, de que nós devemos guardar, ok? Guardar. E essa expressão aqui de guardar é uma medida de segurança. Só que para os irmãos enxergarem que na Bíblia Sagrada o Senhor ele tem uma medida de segurança, ok? Quando Deus estava dizendo assim para Adão: Adão, eu quero que você lavre, eu quero que você guarde. O que eu estou te dizendo é que esse local é a sua habitação. Então não terceirize para outras pessoas aquilo que é de sua responsabilidade, ok? Não devemos transferir para ninguém. Não devemos transferir para pastores, para presbíteros, para missionários, para diáconos. Não devemos transferir para professores. Não é, Samara? Muitos pais transferem para os professores achando que a educação tem que vir do professor. O professor ensina, está ali para ensinar, mas a educação ela é dada em casa. Então nós que somos responsáveis pela nossa casa. Se for de verdade e se isso vir do seu coração, diga assim: eu vou guardar melhor a minha casa. Eu vou guardar melhor a minha casa. Que bom, gente, que bom. Eu vou só corroborar com esse texto, a gente já vai caminhar. Hoje é uma noite didática, porque eu quero ler alguns textos. Deuteronômio 22 vai falar de uma medida de segurança para a família, tá bom? Deuteronômio 22. Deuteronômio 22, a partir do versículo de número 8. Você faz link com conexão de Gênesis 2,15 na expressão guardar, ok? Eu estou falando de guardar a habitação, guardar a moradia, ok? Essa expressão é a expressão chamar, que é a expressão vigiar, proteger e manter. É responsabilidade do sacerdote guardar a sua casa. Deuteronômio 22, verso 8, o texto da palavra de Deus diz assim: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito. Todos aqui sabem o que é um parapeito? Sabe, né? Aquilo que é da medida da altura do peito, que
balaústre, né? E o parapeito. Farás um parapeito no eirado, ou seja, na parte de cima da casa, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa. Vamos lá? Para que não ponha culpas de sangue na tua casa. Se alguém de algum modo cair dela. Irmãos, isso aqui é uma orientação de Moisés sobre as diversas leis sobre Israel. Eu estou falando de guardar, uma medida de segurança, guardar. Quando alguém fosse construir uma casa, sabe essas casas que tem laje na parte de cima? Então as casas antigas, lembra-se de Raabe? Raabe, ela esconde os espias no eirado. O eirado é a parte de cima da casa, ok? É a laje. Por qual motivo? Porque o judeu, ele trabalhava na agropecuária. Então ele fazia as colheitas. E aonde que ele estendia as suas colheitas? No eirado. O eirado, ele não tinha cobertura, então o sol batia no trigo e ali ficava por diante. Porém, a orientação de Moisés foi: quando você fizer uma casa, tiver a laje, em volta da laje você faz o quê? Um parapeito. O parapeito estava dizendo assim: esta será a medida de proteção. Porque quando alguém for convidado para ir na sua casa, e eles eram festivos, os judeus eram festivos, e quando alguém fosse convidado, quando você me convidar para ir lá na sua casa, comer um churrasquinho, né? E quando alguém era convidado para poder estar ali com a família, fazer alguma festa, imagine você as crianças correndo, imagine você os idosos. Se não tivesse um parapeito, qual que era a problemática? Eles poderiam cair, e se caísse e morresse, de quem era a culpa? Do dono da casa. A culpa recaía sobre o dono da casa, e era a culpa de sangue. Então a orientação, a medida de segurança que Moisés vai dizer, ele vai dizer assim, faça um parapeito. Ele está dizendo, crie uma medida de segurança. E um recado para todos nós aqui: nossa casa, ela precisa ter medidas de segurança. E na idade que os nossos filhos estão entrando, às vezes eles acham que a gente é chato, é quadrado. De novo essa medida, tem que chegar esse horário, tem que parar de ver internet esse horário, tem horário no celular para tudo, tem isso, tem tudo. Eu não sei na casa dos irmãos, mas a orientação bíblica é: tem que ter uma medida de segurança. Porque se alguém cair desse telhado aí e se acidentar, a culpa vem do dono da casa. Por isso que a igreja tem as suas medidas de segurança. Deixa eu abrir o álbum dos irmãos aqui. A igreja nesse templo fez um ano agora, e algumas coisas da igreja, ela se move conforme a igreja vai se movendo. Então, já para alertar o coração da igreja, algumas medidas de segurança estão sendo criadas. Para quê? Para proteger vocês mesmos. Para quê? Para que eu não quero que ninguém caia e se machuque e tenha. Aí o culpado de sangue sempre volta para quem, né? Então, ou seja, algumas medidas de segurança sempre são boas, sempre são positivas. É por isso que essa expressão de Jesus, vamos lá, vou recapitular, Mateus 6, guardai-vos, é uma expressão que não está só ali em Mateus 6, é uma expressão que ela vai correr. É claro que lá está no grego, aqui está no hebraico, mas eu estou dizendo do termo, ok? Da expressão, ela vai correr toda a Bíblia Sagrada. E a gente vai caminhar aqui. Então Deuteronômio 22, verso de número 8,
fala da mesma responsabilidade que Deus deu para Adão, de guardar o Éden, de proteger o local da sua habitação. E todos nós, irmãos, que temos família, e todos os jovens também que estão aqui, precisam colocar um parapeito. E às vezes, jovens, eu sei que eu também preciso viver isso, mas todos vocês, conversei com a minha filha esses dias, e a gente colocou um parapeito ou não colocou? Colocamos um limite de segurança. Falei para ela, sua amizade só pode ir até aqui. Estava invadindo já. Eu falei, não, desse jeito você vai cair, vai morrer. Eu não escondo nada nem da minha filha, gente. Eu falei, desse jeito você vai cair, vai morrer. Aí a culpa de sangue vai ser de quem? A culpa de sangue vai ser minha. E aí a gente colocou um parapeito, filha, não colocou? Colocamos um parapeito. Eu coloquei, se ela passar, aí a culpa não está sobre mim mais. Amém, meus irmãos? Ou seja, então vale o quê? Vale o limite para todos. Eu não digo isso, Deus não deixa nada oculto não, Alex. O Senhor vem e mostra tudinho para a gente, assim, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, ou seja, é responsabilidade do pai, dos donos da casa, colocar o parapeito. E se eu não tivesse feito isso, eu não vim aqui pregar isso aqui para vocês não, viu? Só estou falando porque eu fiz. E a orientação que Jesus me deu é, fala para a igreja que eles precisam fazer também. Aleluia. E os jovens também precisam fazer. Colocar o parapeito às vezes na amizade. Ó, falar para os amigos, você está passando aí, não, que isso? Está passando o limite aqui, não é verdade? E não pode, ok? Aí é questão de cada um, tá bom? Mas fica aqui a dica, fica a palavra de Deus aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Gente, e qual que é o rechaço para não guardar? É a natureza humana. Diga assim, natureza humana. Natureza humana. Depois da queda, nós vamos ver o rechaço, Alex, de alguém assim, eu não quero guardar. Porque isso representa a natureza humana, a natureza caída. Adão, quando recebe esse mandamento aqui, ele estava no jardim ainda. Depois do capítulo 3 que ele cai. E é no capítulo 4 que a gente vai ver o resultado da queda. Você quer ver aonde? Você quer ver aonde? Quando alguém não cumpre o mandamento que Deus deu, Deus não precisa guardar, precisa cultivar. Eu não sei, Adão deu mole ali, a serpente entrou. Olha o resultado. Por gentileza, capítulo 4 de Gênesis. Aleluia. Capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis. O versículo é o versículo 8, 4, 8. Esse texto aqui vai falar sobre um homem chamado Caim. O seu irmão é Abel. Abel representa o espírito e Caim representa a carne, ok? Então nós vamos ver aqui, depois da queda, o filho de Adão não cumprindo o mandamento que Deus havia dado para o seu pai. Mas olha por qual motivo. Verso de número 8 diz assim: E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, Deus vai perguntar a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu. O que, irmãos? Sou eu, o guardador do meu irmão? Olha a pergunta que ele faz, olha que ele fala direto para Deus, irmão. Por acaso é minha obrigação guardar o meu irmão? Veja, irmãos, que lá atrás, no capítulo 2, o Senhor já estava dizendo isso para Adão. Adão, é sua responsabilidade em guardar. E Adão, ele deveria cultivar isso na vida dos seus filhos. Você vê que isso se repete em Deuteronômio, nas medidas de segurança da casa. E aqui nós temos um assassinato, aonde Caim, ele mata o seu irmão Abel.
E por qual motivo que ele fala assim? Eu não sou o guardador, porque ele havia caído. Ele representa a natureza humana. E venhamos e convenhamos, a nossa natureza humana não quer guardar os mandamentos de Deus, irmãos. A nossa natureza caída, ela é ruim, ela é má, ela vai contra a palavra de Deus, ela vai contra o Espírito, ela vai contra os mandamentos da palavra do Senhor. E é por isso que esse espírito de Caim, ele rodeia os nossos dias. Você vai falar de responsabilidade para alguém? Não, isso não é minha responsabilidade. Não, eu guardar, não vou guardar não. É responsabilidade de A, é responsabilidade de B, é responsabilidade de C. Converse com alguém para você ver. Esse espírito, ele norteia. Eles não pararam aqui em Gênesis, mas eles são disseminados até nos nossos dias. Essa obrigação de guardar. Mas eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, que nessa quinta-feira é culto de ensino bíblico. Aleluia. E nós estamos reunidos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus está nos ensinando como família a não termos o espírito de Caim para dizer: eu não sei onde está o meu irmão, não é minha responsabilidade. Isso aqui nos fala de quem não se preocupa com almas, de quem não se preocupa com missões, de quem não está nem aí para a obra de Deus. Mas nós estamos reunidos aqui nessa quinta-feira, levantando alguns parapeitos aqui com medida de segurança e dizendo: não vai morrer, não vai cair, não vai morrer, não vai cair, não vai morrer, não vai cair. Porque depender de mim, não vai cair não. O que depender de mim, irmãos, vai cair não. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero profetizar na sua vida, irmão, que nessa noite os parapeitos estão sendo criados com medidas de segurança, e ninguém da sua casa, da sua família e do seu lar vai cair. Vai ficar todo mundo vivo para a glória de Deus. E esse espírito de Caim vai ser repreendido, né, irmão? De não guardar. Que negócio é esse? Não, olha lá que ele diz: sou eu o guardador do meu irmão. Olha que afronta. É a preocupação por missões, né? Quem não está nem aí com missões pensa com a mente de Caim, sabia? Que é responsabilidade minha essas vidas. Ah lá, está na sarjeta, a família já está destruída mesmo. Não, nós devemos, obrigado, Deus abençoe. Nós devemos nos preocupar sim, em nome de Jesus. Queridos, vamos ler mais um texto. Aqui vai haver uma reafirmação da aliança de Deus através dos mandamentos. E eu queria ler com você Gênesis 17. Hoje é só livro do Gênesis, né? Aleluia. Livro do Gênesis 17. O que eu quero aqui salientar aos irmãos, que é o mesmo verbo, tá bom? Chamar é o mesmo verbo, guardar. Nessas três citações bíblicas, tanto a citação de Gênesis 2:15, quanto a citação de Gênesis 4:9, quanto a citação agora de Gênesis 17, é a mesma expressão guardar, chamar, que é a expressão vigiar, proteger, manter. E todas essas expressões são a palavra de Deus, ou seja, é a voz de Deus que está proferindo, viu? É o Senhor quem está falando. Gênesis 17, verso de número 8, diz assim: e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Ó, é palavra de Deus, ó. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém,
guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Ó, para que fique registrado para os irmãos, a parte de Deus é fazer as promessas, ok? Pegaram isso? A parte de Deus, fazer as promessas. A parte de Abraão, guardar a aliança, ok? Pegou? Pegou? Eu repito, a parte de Deus é fazer a promessa, e a minha parte é guardar a aliança com Deus. Por qual motivo? Porque se eu guardar a aliança que eu tenho com Deus, todas as promessas que Deus fez, Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas, para a glória e louvor do teu santo nome. Irmão, eu não consigo entender algo muito simples. Tem gente que tem promessa de Deus, aí está na presença de Deus, está na casa de Deus, tudo bonitinho. Aí desvia da presença de Deus, sai da presença de Deus e ainda fica falando: Deus não cumpriu a promessa. É claro, não guardou a aliança. Aí não guarda a aliança. E outro fator que ainda é mais profundo ainda, é que Deus, Ele preserva mais a aliança do que a promessa. Ainda que Deus tenha que deixar a promessa de lado para firmar a aliança, Ele vai fazer isso. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Nós guardamos, nós queremos as promessas, não é verdade? Só que o nosso Deus, Ele quer ter aliança. E é isso que Ele está falando aqui com Abraão. Eu, Abraão, sou um Deus de aliança. E a minha palavra para você é: guarda a minha aliança, que as promessas elas já foram feitas para a sua vida, para a sua família e para a sua descendência também. Glória a Deus. Irmãos, é por isso que, olha, isso está espalhado na Bíblia, está espalhado, ok? Por isso que o Senhor vai dizer isso aqui lá na carta do Apocalipse: guarda o que você tem, ou guarda o que tens. Apocalipse 3:8, salvo engano, para que ninguém tome de ti a sua coroa, ok? Então nós devemos guardar o que nós temos. Então, se a parte de Deus, se a parte do Senhor, se não for 8, acho que é o 10 ou 11, Maria, algum desses aí, isso, a parte do nosso Senhor é fazer a promessa para Abraão, mas a parte de Abraão é guardar a promessa ou a aliança daquilo que o Senhor havia feito para a sua vida. Queridos, nós já falamos aqui a respeito dos mandamentos de Deus, daquilo que Ele deixou para que nós observássemos, que nós devemos guardar. Agora eu queria te mostrar um texto, porque assim, eu tenho uma concepção que Deus não vai pedir nada para a gente, a não ser que Ele já tenha feito, ou a não ser que Ele já tenha provido para que a gente pudesse fazer. Então Deus, Ele nunca vai pedir algo para você que você não possa dar. Tudo que Deus, que vem de Deus, estou falando de Deus, que Deus pedir para você, Ele já tem provido para você. Ele já proveu. Tudo, irmão, pode pegar todos os textos. Tudo que Deus pedir para você, Ele já proveu para você. Ok? Porque nesse contexto, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta para si vazia. Isso é Isaías 55. Não tem como, porque Ele já providenciou. Ok? Agora, eu queria mostrar para você, se Deus Ele está nos seus mandamentos, orientando que nós devemos guardar a nossa casa, nós devemos guardar
os nossos irmãos, nós devemos guardar a aliança, nós vamos ver o Deus que nos guarda. Amém? Nós vamos ver o Deus que nos guarda. Salmo 121, por gentileza. Talvez você nunca observou esse texto dessa maneira, e hoje você vai ver, seus olhos abrem de uma maneira diferenciada. O Deus que guarda o seu povo. Salmo 121. Salmo 121. Salmos não tem capítulo, são versos, são hinários, são cânticos, e esses cânticos são os cânticos de degraus. Pastor, o que é o cântico de degrau? O cântico de degrau são o cântico dos peregrinos. Os peregrinos, eles moravam em cidades longínquas, e eles deveriam, nas festas anuais, saírem em peregrinação. Lá não existia avião, não existia o transporte que nós temos hoje. Então eles deveriam vir em carreatas para a cidade de Jerusalém. E quando chegassem na cidade de Jerusalém, eles prestavam cultos de louvor e adoração a Deus. Só que enquanto eles estavam na jornada de peregrinação, o peregrino, ele é algo muito lindo, porque o peregrino, ele não vinha no caminho, em trajetória para a casa de Deus. No caminho, ele não vinha murmurando, ele não vinha falando coisas que não diz respeito à vontade de Deus. Por quê? Porque se no caminho eu tiver com um pensamento bem complexo, chega no culto, eu demoro para pegar. E no caminho eu chego e estou com a cabeça lá fora ainda, eu fico aqui aéreo, voado, sem entender nada. Só que o peregrino, ele tem algo muito lindo. O peregrino, ele está indo para a casa de Deus. Só que enquanto ele está subindo para a casa de Deus, ele está em espírito, e ele está louvando a Deus enquanto ele está indo para a casa de Deus. Irmão, é a coisa mais linda que existe aqui. A gente vai ler o Salmo 121. Se eu soubesse cantar aqui, eu cantaria, né? Eu elevo os meus olhos para além dos montes. Mas eu não sei cantar, né? Deixa para as meninas cantar isso. 121, Salmo 121, olha que coisa linda. Coisa linda. O tema desse salmo é a proteção de Deus sobre o seu povo. Salmo 121 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé aquele que te guarda. Nós temos o primeiro aqui, ó. Aquele que te guarda não tosquenejará. Em outra versão vai dizer que ele não dormirá. Verso 4: eis que não tosquenejará nem dormirá o que guarda Israel. Verso 5: o Senhor é quem te guarda. Nós temos o terceiro aqui. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Verso 6. Lembra que os irmãos, só para os irmãos entenderem o que o salmista está escrevendo, ok? Lembra que os irmãos estão em peregrinação, indo para o templo, no caminho, e eles enfrentavam sols caustificante, irmão, 50 graus às vezes, no cocoruco. Não tinha bonezinho de couro, não tinha, ele não tinha, né? Ou seja, o verso de número 6 vai dizer: o sol não te molestará. Olha que coisa fantástica, irmão. O sol não te molestará de dia, e quando chegava a noite era um frio no deserto. Só que o texto vai dizer: e nem a lua de noite. Verso de número 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Diga assim: eu tenho um Deus, que me guarda. Muito bom, muito bom. Nós temos 6 expressões aqui: guarda,
guarda. Aparece 6 vezes. No verso de número 3, verso de número 4, verso de número 5, verso de número 7, aparece 2 vezes a expressão: o Senhor é quem te guarda. Irmãos, sabe qual que era a maior preocupação desses peregrinos? Eu já vou fechar aqui, tá? Semana que vem eu retorno em Mateus 6 para a gente fazer a aplicação do que Jesus está falando. Também é muito forte, porque Jesus, se os irmãos forem perceber, Jesus está fazendo um link, ok? Do Antigo com o Novo Testamento. Por isso que no capítulo 6 de Mateus ele vai dizer: guardai-vos. Ele está relembrando o que o Pai já havia dito, mas ele está dando aqui os mandamentos novos, daquilo que os discípulos deveriam fazer. E no Salmo 121, sabe qual que era a maior preocupação deles? Era a segurança. A maior preocupação desses peregrinos, ela era a segurança. Por quê? Porque o perigo aqui, ele era constante, perigo constante. Eles tinham o perigo de serem atacados e assaltados a qualquer momento. Tem pessoas que olham com olhos positivos para essa expressão aqui: levantarei os meus olhos para os montes. E na verdade, essa expressão aqui, ela pode até ser preocupante. Por qual motivo? Porque quando eles olhavam para o monte, batiam até um desespero dentro deles, porque eles estão em peregrinação e os assaltantes se escondiam nos montes. Vocês se lembram do bom samaritano? É mais ou menos aquela ideia. Eles se escondiam nos lugares altos, Alex, e eles estão seguindo, e eles dizem assim: eu vou levantar os meus olhos para os montes. E por muitas das vezes os assaltantes estavam lá e eles diziam assim: de onde virá o meu socorro? E não era um só que cantavam, eles estavam em muitos, em peregrinação. E para que um não se desmotivasse, o outro respondia do outro lado: o meu socorro, ele vem do Senhor, quem fez os céus e quem fez a terra. Só que é lindo, só que é lindo. Só que o verso de número 3 vai dizer assim: não deixará o teu pé vacilar. Por qual motivo? Porque o local que eles estavam andando era pedregoso. O tornozelo poderia quebrar a qualquer momento, eles poderiam escorregar, eles poderiam cair, eles poderiam se machucar. Entende, irmão, que alguém machucado na peregrinação poderia atrasar todo o percurso da viagem. Alguém que cai na peregrinação pode atrasar muitas coisas. É por isso que eles recitam essa expressão: ele não vai deixar o teu pé vacilar, ele não vai deixar o teu pé escorregar. Eu estou profetizando sim, para quem é peregrino e forasteiro aqui nessa terra, porque 1 Pedro diz que a gente é peregrino e forasteiro. Eu estou a profetizar, a te dizer: os teus pés não vão vacilar, os seus pés não vão escorregar. Satanás até está querendo que você vacile. Ela é maracandorrécia. Satanás até está querendo que você escorregue, mas o Senhor vai firmar os teus artelhos, assim como foi aquele homem na Porta Formosa. O Senhor vai firmar os teus artelhos e você vai caminhar, peregrino, você vai caminhar, forasteiro. Nenhum dos teus vai cair, nenhum da tua casa vai cair. O Senhor vai te dar graça para você avançar. Cadê os peregrinos? Cadê os forasteiros que tem o Senhor dos exércitos como protetor da sua casa? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem algumas coisas ainda que a gente precisa fazer abordagem, mas eu queria encerrar aqui com esse Salmo 120.
O texto diz que Ele não tosquenejará, Ele não dormirá. Verso de número 5: o Senhor é quem te guarda. Aleluia. Só quero que vocês se lembrem, verso 7 diz que o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Só quero que os irmãos lembrem do trajeto que os peregrinos estão fazendo. Aleluia. Eles estão, às vezes, cansados pelo sol. Possa ser que a noite foi uma noite fria. É por isso que o outro salmo vai dizer que o choro ele pode durar uma noite, Aleluia. mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Aleluia. Possa ser que o sol tenha castigado, possa ser que a noite foi de frio, difícil. Só que a promessa de Deus, quando alguém está querendo desmotivar, eu peço que no seu lugar você fique de pé. Aleluia. A gente vai louvar, pastor? Amém. Deus poderoso. Vocês sabem como vai esse louvor? Eu elevo os meus olhos. Não? Tá bom. Aleluia. Não tem problema. Quer vou cantar? Vou cantar daí para nós não dar lugar para eles. Os jovens vão louvar. Tá. Bons, tenho essa imagem aqui, ok? Tem essa imagem aqui. Os peregrinos estão vivendo. Aleluia. E possa ser alegres, que no meio dos peregrinos o sol bateu mais em um e ele está desidratado, precisando de um recurso, ou a noite anterior castigou mais outro porque não tinha cobertor ali para se proteger. E nesse trajeto, imagine a vontade que dava, o trajeto de ida para a casa de Deus. Imagine a vontade que não dava deles falar: olha, acho que eu não vou conseguir chegar. Eu não vou conseguir chegar lá, não vou dar conta. Porque hoje foi um dia difícil, hoje foi um dia complexo. E sabe de uma coisa? Os peregrinos nem se importavam com quem estaria lá, porque eles iam para adorar a Deus. Então a mente deles já estava com uma mente preparada. Só que nesse inteirinho alguém poderia se enfraquecer. E quando alguém pensava em enfraquecer, um outro cantava lá do outro lado: o Senhor te guardará. O Senhor te guardará de todo mal. É por isso que quando o apóstolo Pedro vai falar que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, ele está se lembrando desse episódio aqui, aonde a peregrinação nossa é feita, e nós estamos em caminho na Terra Santa, e nessa jornada alguns dos nossos irmãos possam enfraquecer, até mesmo alguém que nos assiste, possa ser que esteja fraco nesse momento. Mas a igreja está unida aqui como peregrinos e está dizendo: o Senhor te guardará, o Senhor te livrará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. E isso renovava os outros, e os outros começavam a cantar e começavam a bendizer, e a presença de Deus se fazia presente no louvor, ao ponto de dizer que o Senhor habita em meio aos louvores do povo de Deus. Ei peregrino, ei forasteiro, o Senhor vai te guardar e o Senhor vai te animar, porque nós estamos indo para a Canaã celestial. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem aplaudir a Jesus.